Hollywood, a terra do cinema mainstream, de onde saem os filmes mais vistos pelo mundo. Uma terra moldada por estrelas, por homens com uma visão artística que mudou o entretenimento para sempre. Mas não foram só homens que transformaram Hollywood naquilo que conhecemos hoje. Quando a indústria ainda se estava a formar, alguns dos realizadores pioneiros eram também realizadoras pioneiras. E a realizadora mais importante desta era provavelmente foi Louise Weber. Alguém que, para além de ter rivalizado nas bilheteiras com os gigantes que eram D.W. Griffith e Cecil B. DeMille, também foi pioneira de técnicas cinematográficas que só se tornariam comuns vários anos mais tarde no cinema. Alguém que desafiou a censura e que, há um século atrás, já tentava abordar temas como o aborto. Apesar disso, também é uma realizadora esquecida pela indústria que ajudou a criar. Mas está na hora de acabar com isso e finalmente celebrar Louise Weber. Florence Louise Weber nasceu em 1879 e durante alguns anos viveu de uma carreira no teatro e na música. Mas em 1910, ela e Wendell Smalley, o seu marido da altura, decidiram arriscar entrar numa indústria que estava ainda no seu início, o cinema. Nesta altura, as longas-metragens ainda não eram a norma. Weber trabalhava maioritariamente em filmes com cerca de 10 minutos de duração. Numa indústria de cinema que ainda se estava a formar, Weber e Smalley trabalhavam em dupla, mas era Weber que mais se destacava. Em 1913, co-realizaram Suspense, o primeiro filme em Hollywood a usar a técnica de split screen. Com esta técnica, dava para num enquadramento mostrar vários eventos ao mesmo tempo, o que dá bastante jeito num filme com um título como Suspense, no qual uma mulher tenta chamar o marido para este voltar a casa antes que um assaltante lhe possa fazer mal. No mesmo ano, a dupla realizou The Jews' Christmas, ou seja, o Natal do Judeu. Aqui já se via melhor a capacidade de Weber em mostrar temas socialmente relevantes. Neste caso, ela lida com temas como a assimilação cultural. 1914 foi um grande ano para Weber, que juntamente com o marido realizou a longa-metragem The Merchant of Venice. Tanto quanto há conhecimento, ou pelo menos tanto quanto eu tenho conhecimento, esta foi a primeira longa-metragem realizada por uma mulher. Mas infelizmente, tal como tantos dos filmes desta era, The Merchant of Venice é um filme perdido. Mas já há outro filme de 1914 dela que não está, talvez um dos mais controversos da realizadora, Hipócritas, um filme imediatamente atacado por um simples facto: tinha nudez. Nice. Inspirado no quadro La Vérité de Adolphe Forgeron, este filme mostra a verdade nua e crua, literalmente. Esta é a verdade que expõe as hipocrisias do ser humano em alturas diferentes do tempo. O filme acabou por ser banido em Ohio e causar algum furor noutros estados norte-americanos, mas mesmo assim passou. Afinal, Weber não tinha inserido nudez por razões pornográficas, mas sim por razões artísticas. Apesar do filme ter ficado parado, pôde finalmente ser lançado no ano seguinte, em 1915. Hoje em dia, pode não parecer nada de especial, mas para além da nudez, Hippocrates também brincava com técnicas complexas de múltipla exposição. A partir de 1915, ela começou a trabalhar para a Universal Studios, tornando-se na realizadora mais bem paga do estúdio. Para quem tiver curiosidade, isso significava $5.000 por semana. Ao longo dos anos, ela realizou mais de 10 longas-metragens para a Universal. Ela poderia facilmente ter criado filmes medianos feitos para serem consumidos e rapidamente esquecidos. Mas já naquela fase tão jovem para o cinema, a realizadora não via o que estava a fazer dessa forma. Ela fazia filmes sobre questões sociais e morais do seu tempo. Em Where Are My Children, enfrentou de cabeça temas tão leves como o aborto, eugénica e contracepção. Em The People vs. John Doe, até nos mostra porque era contra a sentença de morte, com um homem inocente em tribunal a tentar defender-se para simplesmente não ser executado. Nem todas as ideias mostradas por Weber parecem progressivas aos olhos de hoje em dia. Por exemplo, Where Are My Children tem uma posição completamente contra o aborto. A forma como este é apresentado é extrema, sendo que a personagem principal já não poderia ter filhos devido a ter feito um aborto. Mas também devemos ter em conta que este filme foi feito há mais de 100 anos atrás.
numa altura na qual abortos ilegais eram comuns, e estes costumavam deixar danos duradouros nos corpos das mulheres que os faziam. Já agora, este filme foi banido na Pensilvânia e a reação deles até tem bastante piada. Acharam que o filme era sujo e que não dava para editá-lo o suficiente para poder ser visto por pessoas decentes. Em Shoes, Weber foi para um tema mais leve, a prostituição. E para quem se queixa que hoje em dia é que os filmes são demasiado políticos, em 1917, Weber lançou The Hand That Rocks the Cradle, um filme com o objetivo de apoiar a legalização do controle parental. Mais uma vez, o resultado foi chocante e criou reações fortes. Infelizmente, este filme também está perdido. Em junho de 1917, ela formou o seu próprio estúdio de cinema, mas ela era contra fazer filmes em linha de montagem. Queria que todas as forças dos estúdios fossem dedicadas a fazer um filme de cada vez, para ser a melhor obra de arte que pudesse ser. Mas com o passar dos anos, a indústria e os gostos da audiência foram mudando. Com a entrada nos loucos anos 20, a audiência estava sem paciência para filmes moralizadores como os de Weber, e ela não tinha vontade em se adaptar a estes gostos. Para além disso, raramente tinha grandes estrelas nas suas obras. Em 1921, a Paramount decidiu não distribuir o filme mais recente dela, e pouco depois, o seu estúdio teve de acabar com o contrato de quase todos os seus trabalhadores. Assim, a carreira de Lois Weber como realizadora de Hollywood parecia ter acabado, mas não antes de ainda conseguir uma última grande obra, The Blot, na qual lidou com temas de pobreza e baixos ordenados na educação. Foi um fracasso na altura, mas desde que foi redescoberto em 1975, que é considerado uma das melhores obras de Lois Weber. Algum tempo depois, também o casamento de Lois acabou por ruir, e ela divorciou-se de Smalley. Nos anos 20, Hollywood era completamente diferente do que fora na década anterior. Estúdios começaram a assentar-se e a monopolizar poder, e entretanto, o Código Hays de censura certificou-se que filmes como os de Weber não poderiam voltar a ser feitos durante várias décadas. Mulheres também foram lentamente voltando a ter cada vez menos oportunidades de realizar grandes produções, efetivamente impedindo Weber de voar tão alto como na década anterior. Apesar de continuar a trabalhar dentro da indústria, em 1927 já aconselhava mulheres novas a evitar carreiras na indústria do cinema. Lois continuou a trabalhar em Hollywood até ao fim dos seus dias e a agarrar-se às oportunidades de realização que lhe dessem. Em 1939, o ano da sua morte, foi o mesmo ano em que realizou o seu último filme, White Heat, um filme que também está perdido, mas que nos anos 40 chegou a ser transmitido na televisão. Nem todos os elementos sociais dos filmes de Weber envelheceram bem, mas é inegável a paixão que ela tinha por fazer filmes que não fossem apenas relevantes, mas também obras de arte, e obras que tivessem algo a dizer sobre a sociedade. Ela também estava muito avançada nos aspectos técnicos, compreendendo que podia inovar na forma de se mostrar um filme. Também os seus enquadramentos são bem criativos e artisticamente compostos. Esta era do cinema vai para sempre fascinar-me, uma era na qual a sétima arte ainda se estava a encontrar através da experimentação, uma era de pioneiros, e Lois Weber vai para sempre merecer um lugar entre esses pioneiros. Só é pena ter sido limitada de fazer mais filmes, ou quem sabe, até que novos voos teria levado o cinema.